Vamos então dar início ao segundo painel do nosso congresso, nono congresso, né, de Direitos Fundamentais e Processo Penal, aqui organizado pelo Internet Lab, em parceria com a Faculdade de Direito da USP. Meu nome é Ivan de Franco, sou advogado, doutor aqui também pela casa. E, bem, o painel de agora, o segundo painel da manhã, é de alguma forma uma continuação das discussões que a gente abriu com o painel das 9, né, que discutimos prova por vídeo e desafios da investigação criminal. Agora a gente vai para um outro aspecto, discutir reconhecimento facial e novas tecnologias, continuando os debates nessa interface entre direito e tecnologia, lembrando que o tema do nosso congresso desse ano é vigilância, segurança pública e processo penal, tá? Da mesma forma que a gente fez no primeiro painel, eu vou apresentando as pessoas, passando o currículo conforme elas forem falando, tá? Como nós estamos com 3 painelistas, tenho a expectativa de, no final da fala deles, a gente conseguir abrir para pelo menos uma rodada de perguntas, tá bom? Mas vamos ver como as coisas vão caminhar aqui e a gente vai fazendo os combinados, tá? Então, sem mais delongas, aqui vou passar a palavra para o primeiro painelista convidado, o professor da casa, professor Guilherme Madeira, que é professor doutor de Direito e Processo Penal na faculdade aqui desde 2024, professor contratado na mesma matéria desde 2023, com pesquisas com ênfase em devido processo legal, tecnologia e intersecção entre direito e arte. Graduou-se em 97 por aqui, é pós-graduado em Ciências Humanas, Sociologia, História e Filosofia em 2022 e em Segurança Digital, Governança e Gestão de Dados em 23, ambas pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Então, professor, seja bem-vindo, a palavra é sua. Muito obrigado, bom dia a todos e todas. Para mim é uma honra estar aqui. Essa é a sala que eu costumo dizer que minha vida mudou há pouco mais de um ano. É a sala que a gente faz concurso aqui para casa, então é motivo de muita emoção e muito orgulho estar aqui. Também registro caras amigas e que me deixa muito feliz. Professora Cleonice Pitombo, é sempre uma honra e um desafio falar na sua presença. A pressão é sempre muito grande. Também registro aqui o agradecimento à professora Marta, que me fez o convite. Eu gosto de cumprir com rigor o horário, então liguei o meu cronômetro aqui, então até em respeito às demais colegas que vão falar, vou cumprir com o horário. Acho que é importante a gente estabelecer uma premissa fundamental. Quando a gente fala em tecnologia, a gente costuma sempre ficar muito maravilhado com os efeitos da tecnologia e com o que temos de positivo. E acho que o nosso papel aqui talvez não seja exatamente esse, porque para adesão temos um monte. Acho que o nosso papel aqui é tentar mostrar alguns aspectos críticos e problemáticos dessas novas tecnologias. Eu trago aqui dados retirados do próprio site do Smart Sampa, e que são dados que, quando olhamos, né, são dados que nos impressionam positivamente. 1.867 foragidos capturados, 1.550 presos no ano de 2025. Esses dados estão atualizados até semana passada, 13 de setembro de 2025. Aqui no centro de São Paulo, segundo, de novo, todos os dados do Smart Sampa, nós temos 7.600 câmeras aqui no centro. Acho difícil dizer que a gente possa passar incólume aqui no centro sem que alguém esteja a nos vigiar. Há uma outra coisa ainda mais preocupante. Quando eu fui preparar essa palestra, eu me deparei primeiro com essa notícia, é uma notícia de 12 de julho, o reconhecimento facial se espalha por prédios no Brasil, mas isso não é o mais preocupante. O mais preocupante é que no site da prefeitura, do Smart Sampa, você pode inscrever sua câmera, a câmera do seu prédio, lá no Smart Sampa. Então, sempre agora que a gente está passando e que se proliferam essas câmeras pelos prédios, os prédios podem colocar essas câmeras a serviço do Smart Sampa.
Alguns outros dados, né, em percentual. Brancos, 16%, pardos, 18%, pretos, 6%. Só que não consta o dado das pessoas presas, 58%. Acho estranho essa ausência, essa lacuna de dados. Acho que isso por si só já é também um problema, já é um indicativo de que ou não houve a preocupação, ou não houve interesse. Algo nos preocupa aqui, há indicativo de algo. Também outros dados. Mulheres, 6,42%. Homens, cerca de 94%. Estou arredondando os dados para ficar mais fácil. 1.246 pessoas abordadas, 1.153 pessoas presas. Pode parecer que é um sucesso, né? Afinal de contas, foram só 100 pessoas que não foram... que houve aí talvez um quase falso positivo. E aqui diz, né? 82 pessoas foram conduzidas até a delegacia e foram liberadas. Motivos que elas foram reconhecidas: falta de baixa no mandado de prisão, inconsistência de reconhecimento, 28%, inconsistência de cadastro, 7%. Várias pessoas desaparecidas encontradas, 39 pessoas. Acho que esse é um dado relevante, positivo e importante. Agora, o ponto não é esse. A gente está olhando para esses dados e a gente olha de maneira positiva, mas eu queria olhar por um outro olhar que eu acho que vai dialogar aqui com a gente. E se o reconhecimento fosse 100% seguro? E se ele não tivesse viés racial? Então, vamos admitir que a gente vive no quintal dos backyardigans, né? Estamos nós, Pablo, o Nicoa, Tairone. Vamos imaginar que a gente viva nesse mundo em que não há viés racial, em que não há nada. Mesmo assim, a gente poderia ter essa adesão do jeito que a gente tem tido, de maneira crítica? Fato é que dados pessoais podem ser um ativo tóxico. E eu trago aqui uma obra que eu acho que é fundamental, que é Privacidade é Poder, da professora Carissa Vélez. E tem um dado nessa obra que eu acho maravilhoso, é uma história maravilhosa de um sujeito chamado Jacobus Lambertus Lenz. Parece um trava-línguas, mas é esse cidadão aqui. Ele não era nazista. Ele não era nazista. Mas ele tinha um lema. E o lema dele era registrar é servir. Lembra, ele não era nazista. Mas ele acreditava no registro de dados como algo fundamental. Em março de 1940, ele fez uma proposta para o governo holandês. Ele falou: escuta, vamos cadastrar os holandeses, a população? Então, a gente usa um cartão de identidade. O governo falou: imagina, nós não vamos cadastrar esses dados. Meses depois, ele fez a mesma proposta para os nazistas que tinham invadido a Holanda. Ele tabulou esses dados com uma máquina, que é a máquina Olerite, né? Os mais velhos sabem do que eu estou falando, a gente ficava feliz. Era um papel que vinha o nosso salário quando a gente era jovem, por assim dizer. E quais as consequências dos atos dele? Os holandeses tiveram a maior taxa de mortalidade de judeus na Europa ocupada, 73%. Por comparação, a França não fez isso. 25% de judeus mortos. Perceba, quase o triplo. Ele não sabia que isso ia acontecer. Ele não era nazista. Mas isso reforça a ideia de que os dados têm um potencial tóxico, radioativo. A gente não sabe o que vai ser feito dos dados, o que pode vir a ser feito. E aí, tem um site muito interessante, o panótico.com.br, recomendo que usem como fonte também
um site muito sério. E eu trouxe alguns dados que eu tirei de lá sobre esses projetos de câmeras em locais públicos que fazem esse tipo de vigilância. Nordeste, nós temos 22 milhões de pessoas potencialmente vigiadas. No Norte, 7 milhões. No Sudeste, 40 milhões. E aqui na cidade de São Paulo, um potencial de 20 milhões de pessoas vigiadas. Certamente nós aqui no centro de São Paulo somos o principal alvo potencial dessa vigilância. E aí, por que a ideia do panóptico, né? Acho que eles foram muito felizes aqui, também é uma imagem que a gente tem utilizado. Quando a gente volta para trás, o panóptico desenvolvido por Bentham e depois por Foucault, era um modelo ideal de vigilância. Havia um centro em que o funcionário vigiaria todos os presos e os presos não saberiam para onde ele estava olhando e como estava sendo essa vigília. Dizia-se até que, com o tempo, não precisaria mais deixar ninguém lá vigiando, porque isso ditaria o comportamento das pessoas. A gente tem um novo panóptico. E esse novo panóptico são as câmeras. Essas câmeras, elas moldam o nosso comportamento, elas definem o nosso comportamento. E aí, a gente tem um probleminha básico, um pequeno problema, é um detalhe. Qual que é a lei que regula isso no Brasil? Não tem lei. Não tem lei. Isso é feito com base em portarias. Uma vez eu estava discutindo, estava conversando com um promotor, falou, não, tá aqui, ó. E era o edital de licitação das câmeras. Eu falei, desculpa, isso é um edital de licitação. Ele falou, pois é a lei. Pois é. Professora, eu olhei para aquilo e aí, como dizem aquele célebre filósofo, né? Smile and wave. Né? Eu sorri, acenei e me retirei. Não dá para discutir, não tem condição. E a gente tem um outro problema e que eu estou lidando diariamente na minha atividade cotidiana como juiz. Além de professor, eu sou juiz e faltou uma informação muito importante no meu currículo, que eu diria que é a mais importante, eu sou maratonista amador. As pessoas se recusam a colocar isso, falar isso nos eventos, a Folha me censurou, a Folha de São Paulo, no texto que eu mandei para ela eu coloquei maratonista amador, a Folha retirou isso de lá, eu lamento, mas é o traço mais importante. Mas, além disso, eu sou juiz aqui no Fórum Cível Central, juiz cível. E eu tenho recebido, diariamente é um certo exagero retórico, tenho recebido com alguma frequência pedidos nas minhas ações cíveis. Para quê? Para que eu oficie para o Smart Sampa. Para quê? Para que ele dê dados de pessoas, de carros, para localização. Eu vou repetir, algo que foi pensado para a segurança pública, algo que foi pensado, talvez, para o processo penal, tem transbordado agora para outras questões de natureza civil, pecuniária. Eu vou mostrar um acórdão em instantes sobre esse tema. Só que isso, a gente precisa aprofundar os estudos no Brasil. A gente tem uma obra do Orlandino Glaser, que é justamente sobre esse tema, separação informacional. E, basicamente, qual é a ideia, para eu não estourar meu tempo? Da mesma forma que nós temos a separação de poderes, da mesma forma que nós temos a separação de competência legislativa dos entes federados, União, Estados e municípios, as informações não devem ter compartilhamento livre e fácil. Se conhecimento é poder, aquele que tudo conhece tem todo o poder. Se o Estado pode adquirir as informações todas de maneira desenfreada, sem limites, então o Estado tem um conhecimento total
Eu vou pular aqui, porque senão... E eu quero mostrar esse agravo de instrumento. E é um caso que eu conheço muito bem, porque é um acórdão que reforma a minha decisão. Eu fui... Depois que eu fui perceber que era minha, porque eu fiz a pesquisa no TJ, eu falei, nossa, olha aqui, outro caso parecido com o meu. Fui pesquisar, eu era o juiz, né? Eu falei, bom, ok. Quando eu atendi o advogado do banco, eu falei, doutor, o pedido que o senhor me faz é um pedido muito interessante que dá uma baita discussão. Eu estou dando opção para o senhor me convencer por que eu tenho que deferir esse pedido. Eu sou desse tipo de juiz, eu gosto de conversar, gosto de entender essas questões delicadas. Ele falou, excelência, olhou para mim como se eu estivesse falando um absurdo ou fosse alguém que desconhecesse esse processo civil. Ele falou, excelência, o pedido é muito simples, é baseado no princípio da cooperação. Eu falei, tá, doutor, o senhor está pedindo cooperação, eu sei, é um princípio do processo civil que o órgão do Poder Judiciário deve auxiliar a parte a obter a tutela jurisdicional. Beleza, eu conheço esse princípio, mas e os outros temas? Ele falou, que outros temas, excelência? Não tem outro tema, é só esse. Eu falei, tá bem, eu peguei, decidi, houve um agravo. E o agravo não discute essas questões de separação informacional, de compartilhamento de informações, ou mesmo de desvirtuamento do uso originário do Smart Sampa. Embora o nosso tema seja processo penal e segurança pública, eu quero fazer o alerta. Além das questões relativas ao panótico e tudo mais, as questões estão transbordando agora. Mais cedo do que a gente pensava. Mais cedo do que a gente imaginava. Então, nesses 15 segundos que me faltam para cumprir aqui o meu tempo de 15 minutos, eu queria dizer o seguinte. A pior postura que a gente pode ter é uma postura de adesão à crítica à tecnologia. Eu não sou daqueles neoluditas que quer destruir a tecnologia, mas eu também não sou um adesista puro e simples. Eu acho que a gente tem que ter uma postura crítica para entender o que está sendo feito, o que a gente quer, quais as consequências, para que a gente, como sociedade, possa participar das discussões e do que a gente quer para o nosso país. Eu agradeço novamente o convite, eu me sinto extremamente orgulhoso e honrado de estar aqui, acompanho o Internet Lab desde sempre, sou fã dos encontros anuais aqui, tenho todos os livros, agradeço novamente a professora Marta pelo convite. Para mim, vocês não têm ideia de como eu estou feliz em poder participar desse evento. Muito obrigado. Passo já a palavra para minha colega O'Hara Moreira, que é pesquisadora, educadora e advogada, mestranda em Direito da Regulação pela Fundação Getúlio Vargas, fundadora e diretora da Curumim Herê, Assessoria Jurídica Popular, coordenadora da campanha Tire Meu Rosto da Sua Mira, iniciativa ganhadora do Epic International Privacy Champion Award em 2024, conselheira municipal de Privacidade e Proteção de Dados no Rio de Janeiro e ganhadora do prêmio Danilo Doneda Award da CPDP Latam 2025. O'Hara, a palavra é sua. Bom dia a todas, todos e todes. Vou aproveitar que a gente está gravando, vou fazer minha autodescrição. Eu sou uma mulher negra, estou com cabelo preso, usando um lenço, óculos de grau, tenho piercing no rosto e tatuagem no pescoço, estou usando um terno branco e uma blusa azul listrada. Gente, não vou fingir costume não, eu sou muito fã desse congresso, porque eu acho que poucos espaços no Brasil se propõem a discutir esse assunto com a seriedade que ele merece. A gente está falando, no final das contas, sobre a liberdade das pessoas, né? E também sobre os fundamentos da nossa sociedade. Então, eu tentei preparar aqui uma reflexão que ela vai perpassar por uma análise descritiva, que eu acho que, né, a gente já viu bastante como a tecnologia funciona, vamos dizer assim. E em relação ao normativo, né, pensando o objetivo do sistema legal e principalmente o prescritivo, que é como que se alcança o objetivo que a gente quer. Mas aí vou fazer também alguns recortes pelo seguinte,
dentre os muitos chapéus, né, enquanto coordenadora da campanha, já no segundo ciclo. A primeira experiência foi em 2022, e aí eu acho que em 2022 a gente tinha um estado de coisas que era conseguir entender como a tecnologia funcionava, como ela ia ser implementada, e também tinha um trabalho muito importante educativo mesmo, assim, num geral. Tanto de autoeducação entre nós, pesquisadores e ativistas, também com os membros do sistema de justiça. E aí, em 2022, eu costumava fazer era um ato falho de confundir o reconhecimento fotográfico e o reconhecimento facial. E aí os pesquisadores sempre vinham e me corrigiam assim, mas você está falando errado. Só que a campanha ela nasceu justamente para poder tirar o assunto de um espaço encastelado, né, que é dentro dos nossos centros de pesquisa, para levar para a rua, e principalmente para dialogar com quem era afetado. Porque quem pesquisa, quem regula e quem aplica a norma não é quem sofre a consequência, né, do uso das tecnologias. E aí eu dizia assim, eu falei, bom, se eu que tenho formação superior, enfim, já tenho um letramento próprio dentro dessa temática, faça essa confusão, você imagina uma pessoa comum. E aí eu vou dizer assim a ela, olha, infelizmente eu estou lutando só para você não ser reconhecida pelo reconhecimento facial. O fotográfico, aí boa sorte também, que aí não é problema meu. Então começou a ficar muito complicado assim, entender o que a gente estava querendo fazer na campanha e qual era o nosso objetivo, porque justamente nessa questão da análise prescritiva, qual que é o objetivo da norma. E também porque falavam assim, bom, você quer banir o reconhecimento facial. Senta lá, Cláudia. Né? Porque é isso, o Panóptico já mapeou que todos os estados do Brasil, na verdade, já possuem sistemas de reconhecimento facial. E no Brasil a gente tem 5.569 municípios. Isso é o potencial de que essas tecnologias podem alcançar, porque a gente tem 6 forças de segurança, ainda incluindo agora as guardas municipais. E aí, geralmente, esses sistemas eles são contratados com recursos do Ministério da Justiça e são operados quase sempre por agentes relacionados à segurança pública. Então, a finalidade do sistema, a gente não tem uma norma explícita, mas dentro do caminho que esse sistema faz pelo executivo, né, pensando também o uso do recurso público, e como o senhor trouxe, né, os editais, né, que colocam ali, o edital ele é objetivo, né, o que a gente quer, para que a gente quer, como que a gente vai usar isso. Então a gente tem um cenário de coisas que é ilegal, que é inconstitucional, mas que infelizmente não choca a ninguém. Porque aí você fala para uma pessoa assim, bom, você tem direito à sua privacidade e à proteção dos seus dados. Mudou alguma coisa na vida de vocês? E com todo respeito, porque assim, eu estava falando, né, com o professor agora há pouco, que geralmente as minhas falas elas são incômodas. E eu vou dizer a vocês que eu não tenho prazer necessariamente em provocar esse tipo de incômodo. Não, não faço por diversão, não é legal. Porque também, em alguns momentos, você vira persona não grata. Mas eu acho que é a reflexão das bases epistemológicas, das bases do que a gente acredita enquanto sociedade e apontar vários furos. Só que aí, quando você aponta vários furos, aí você dá uma pane no sistema, que fala assim, então o que a gente vai fazer? Joga tudo fora? Não sei, eu também tem essas questões. Mas acontece que, nesse sentido e nesses espaços em que a gente está discutindo, especialmente os impactos do reconhecimento facial, o seu objetivo, quase sempre existem pouquíssimas pessoas negras ou pessoas com marcadores sociais de diferença que vão ser afetados. Então, o que acaba acontecendo é poxa vida, difícil mesmo, né? Chato. Mas e daí? E o próximo passo? E como é que vai ser? E aí, pensando nisso, eu sou uma pessoa que eu venho de movimento social e luta política, para mim, não era um trabalho necessariamente, era a vida. Eu sou criada dentro de uma invasão chamada Terra Vermelha, lá em Vila Velha, no Espírito Santo, e eu acompanhei a bica d'água, a rua, o posto de saúde. Para nós é vida. É a forma de organização das nossas necessidades. Não necessariamente era algo que precisava de um enquadro teórico ou de uma estratégia. Havia a necessidade e se movimentava para atender essa necessidade. Só que daí, conforme a gente vai crescendo e os problemas vão ficando cada vez mais complexos, só isso, muitas aspas, não resolve. Ou o que começou a acontecer também no diálogo e no trabalho com a institucionalidade essas pessoas que estão gritando aqui, a gente não vai poder atender elas.
Porque com grito a gente não consegue conversar e também vocês querem chegar aonde? Que norma que vocês querem? Porque o que acontece? A gente tem o Estado para organizar a nação. Está lá escrito na Constituição, a gente vai partir desse ponto. E ali tem vários direitos que a gente tem, várias necessidades que a gente tem. Como que isso vai ser atendido, como isso vai ser organizado pela administração pública? Fé. Nós, cidadãos comuns, isso pouco nos interessa, porque o que a gente está fazendo é lavar a louça, limpar a casa, cuidar do menino, pegar o transporte público, trabalhar tantas horas e viver a vida, fazer churrasco e macarronese no domingo. Então, eu ficava com o desafio de, tipo assim, como é que eu vou trazer esse assunto para as pessoas comuns e, ao mesmo tempo, também pautar nos espaços de decisão? Era um desafio. E como gritar não resolvia mais, e eu estava cansada de perder, eu fui estudar regulação. E aí, dentro dessa perspectiva da regulação, eu estou trazendo aqui os apontamentos entre a teoria e a prática. Eu gosto muito de contar caos. E aí, quando se conta caos, parece que a gente não necessariamente está chegando no ponto que a gente quer chegar, ou que a gente é menos técnico do que os nossos colegas, né? Mas, ao mesmo tempo, eu já experimentei várias abordagens. Desde sentar no lado do ônibus com a pessoa e falar assim, você tá ligado, tem câmera de reconhecimento facial aqui no ônibus. Pois é, menino, falando pra você, tá indo trabalhar, você pode ser preso, não sei o quê. E aí, você já viu um alface na feira, meio-dia? Como é que ele vai murchando? Eu falei, essa abordagem também não funciona. Aí dizer assim, todos são iguais perante a lei, e a discriminação, né, ela é vedada, e ninguém é culpado até que se prove o contrário. Constituição. Aí você tem o reconhecimento facial. E aí? Acontece o quê? Também não resolvia. Aí eu falei, então a prática tá difícil. Eu fui ler a teoria para ver se eventualmente informava a prática de um jeito diferente. Por quê? O advogado ele tem um papel. O juiz ele tem outro papel. E, enfim, cada um dentro do sistema de justiça vai ter a sua função. O advogado popular, o meu contador fala, inclusive, que eu não faço advocacia. Ele fala, você faz tudo, menos advocacia. Eu falei, mas eu faço advocacia. Por quê? O advogado popular, ele trabalha junto às pessoas. E aí, a gente informa a vontade coletiva para que a vontade coletiva possa produzir as mudanças necessárias para que a gente viva de acordo com a coerência da nossa sociedade. Que é uma sociedade incoerente pra caramba. E que é muito difícil da gente lidar, especialmente porque a gente está lidando com o agora. Mas, com todo respeito, em nenhum momento a gente falou, por exemplo, do que a gente tem dentro da sociedade, desse arranjo de sociedade, que parece uma sociedade única e que o único destino final é ser eficiente e se desenvolver. O que é muito criticado por vários mestres, como, por exemplo, o Ailton Krenak. Porque a gente está falando aqui de uma série de questões processuais que vão envolver o tratamento de dados, que vão envolver o processamento de informações, que envolve o consumo do planeta. Aí, geralmente, a gente corta tudo, fatia tudo, aí discute um negócio e aí pensa assim, não, realmente faz sentido. Porque eu vou dizer assim, eu sou contra o reconhecimento facial, mas eu não sou hipócrita de dizer que eu não fiquei feliz que no 8 de janeiro foi utilizado reconhecimento facial dentro do processo. Eu não sou idiota. Ao mesmo tempo, a gente tem que lidar com essas contradições e parece que não tem freio. Parece que não tem um limite, parece que a gente vai escolher o menos pior e todo o tempo falar para os nossos colegas assim, do tipo, poxa, dessa vez não deu para colocar que o racismo é ruim. Mas da próxima vez, quem sabe a gente tensiona. Que é justamente, por exemplo, o que a gente está vendo em relação ao PLDA. A gente tem lá o perfilamento. Gente, aí a gente não vai falar do histórico do nosso país. O professor trouxe. Por que a gente registra os dados? Qual que é a verdade matemática do que a gente está produzindo de registro das pessoas? Ontem a gente discutiu, né? Os históricos que alimentam essas máquinas, eles têm um propósito, eles têm um viés, né? A gente está falando aqui de uma atualização do Lombroso. Porque você dizer que é assim, eu vou medir a cabeça de uma pessoa, o olho da pessoa, a boca de uma pessoa, aí todo mundo fala assim, com inteligência artificial não pode garantir que é realmente olho, boca, cabeça e tal, porque você não sabe qual é o ponto. Mas, gente, é o rosto de uma pessoa, reconhecimento facial, ele tá pegando, não é detalhe do pé. Enfim, você tá medindo a cabeça de uma pessoa e tá dizendo assim, essa tem que ser abordada, porque essa é suspeita criminosa ou qualquer coisa que seja.
E essa aqui não, essa daqui não. E aí a gente não fala também que os marcadores sociais da diferença, eles estruturam a sociedade capitalista para produzir valor, para produzir lucro. Então, enquanto houver pretinhos pelo mundo, talvez a gente tenha reconhecimento facial ou qualquer outra tecnologia que a gente queira dar o nome. Pode ser shovels. Estou lutando muito contra o reconhecimento facial. Aí a gente consegue. Aí amanhã vai falar assim, não, mas calma, não é reconhecimento facial. É virar estrelinha 3 vezes, vai ser qualquer coisa. Porque a gente precisa dessa diferença entre nós para que um grupo se sinta seguro e outro não. Para que tenha coerência e racionalidade dentro dos nossos processos, dos nossos sistemas. O que é crime? Quais são os crimes que o Smart Sampa está tentando pegar? Né? Porque doar terra pública, por exemplo, a preço de banana, não é considerado crime. Mas é o que o Tarcísio tem feito, por exemplo. E isso que é super prejudicial em relação ao acesso à água, acesso à alimentação e uma série de outros direitos que vão ser negados, isso não é considerado crime. Crime é você existir como uma pessoa diferente que ameaça a existência do outro e toda essa estrutura desse sistema. Então, para a gente avançar e eu parar de ficar falando um monte de aqui, eu estou dizendo sobre a teoria e da prática, porque a teoria, ou mesmo em todos os relatórios e pesquisas que a gente tem visto, a gente tem sido muito bom em documentar o estrago. A morte. Poxa, tantas pessoas estão no sistema carcerário, tantas são negras, e a gente tem um histórico escravocrata no nosso país. Poxa vida. O que vocês não sabem ainda? O que não foi dito ainda? Aí a gente vai, obviamente, produzir verdades matemáticas todo o tempo para que a gente se sinta, né, de alguma forma, lutando contra esse sistema. Não estou dizendo que esse trabalho não é importante, não estou dizendo que não tem de ser feito. Mas a gente se dedica muito mais a chorar velório do que pensar a solução. E aí essa teoria ela está vinculada principalmente ao Ai, Jesus Cristo. Ao capitalismo. Enfim. No neoliberalismo, obrigada. Ao neoliberalismo. E é uma teoria que só ensina a morrer. Vinculada à necropolítica. Mas e se a gente tivesse uma teoria que produzisse vida? E se a gente eventualmente pensasse um pouquinho diferente, se desse para usar as mesmas bases técnicas para poder produzir um outro objetivo? No livro do Milton Santos, Por uma Outra Globalização, ele diz que existe a fábula do mundo único, que ela é orientada pela violência do dinheiro e da tirania da informação. Então parece que só tem um jeito de fazer. E os governos são sempre a serviço da grande máquina da indústria. O Milton Santos pergunta o seguinte: e se a gente utilizasse as mesmas bases técnicas e tecnológicas para produzir... Tem 3 minutos. Técnicas e tecnológicas para produzir outros efeitos. E é o que eu estou tentando estudar lá na regulação. Porque senão também eu não vinha nem para cá. Eu podia ficar em casa chorando, desistindo da vida. Mas não é assim. Se há tantos anos atrás botaram umas pessoas negras no navio, atravessaram elas, e a morte dessas pessoas, inclusive, produziu alteração do ciclo dos tubarões no mar, porque, né, tinha muita carne à disposição, por exemplo, e é um grande crime da humanidade, o qual a gente não costuma falar, e é uma dívida irreparável, por exemplo, e ainda assim, sabe o que acontece? A gente entrega o maior espetáculo da Terra, que é o Carnaval do Rio de Janeiro. Então, é possível, de alguma forma, que essas mesmas pessoas que estão dizendo, né, não só as pessoas negras, né, mas os indígenas, por exemplo, que estão dizendo, olha só, não tem mais para onde crescer, não. Não vai dar, talvez, para botar mais tecnologia no processo, gente. Talvez tenha que rever o processo, tem que voltar atrás. Dentro da filosofia africana, a gente tem o Adinkra. E o Adinkra, ele é um símbolo e um símbolo que traz uma filosofia. E a gente tem um que é o Sankofa, né? Que é o passarinho, aquela coisa que parece um coraçãozinho. Que diz, não é vergonha alguma voltar para poder resgatar aquilo que se esqueceu. Acho que a gente tem que parar de loucura. E aí, o que acontece? Se a gente tiver um outro objetivo que não seja produzir a diferença entre nós, para que alguns se sintam seguros em detrimento de outros, mas que a gente consiga utilizar as mesmas bases técnicas, a gente pode repensar o que é segurança. Segurança, ela é necessária, independentemente de qualquer coisa. Todo mundo precisa acordar e ter alguma previsibilidade do que vai acontecer no seu dia. E voltar para casa e deitar, e as suas pessoas queridas. Isso é muito legítimo.
Agora, o que a gente vê, que está estruturado dentro, né, da Constituição brasileira, o que acontece, não é segurança. É truculência, é violência. Não é segurança tentar regular o reconhecimento facial para que ele seja seguro. Ele não vai ser. Existem aplicações que são muito interessantes, que são muito importantes, com certeza. Só que se a gente repensa a base da sociedade, talvez a gente não vá precisar dessas mesmas ferramentas que são interessantes em alguns sistemas. Se segurança é manter, então, as pessoas queridas, as crianças, as mulheres, os idosos, de fato seguros em suas necessidades atendidas, talvez a gente não precise, e aí talvez seja um momento de transição, talvez a gente não precise de tantas tecnologias. Exemplo do que tem acontecido com crianças e adolescentes na internet. E aí é uma porta do inferno, que você abre aquilo dali, você vai ficando cada vez pior. E aí você vai pensando assim, é esse uso da tecnologia digital que a gente tem. É essa base que a gente tem cultuado por conta do neoliberalismo. No neoliberalismo e o cristianismo, eles andam juntos. Vai acontecer um apocalipse. A gente fica procurando apocalipse o tempo inteiro. Mas existem outras bases sociais que a gente pode explorar. O Brasil, a gente sempre celebra muito, né? Que o Brasil é esse encontro que vem de um trauma coletivo, mas que desse trauma coletivo a gente cria a nossa população, e que a nossa população ela é única e tem características muito interessantes. E uma das características que a gente não explora são as outras formas de organização social a partir daquilo que populações indígenas e quilombolas se propõem. Segurança, constituição, crime, violência, todas essas categorias elas são discutidas dentro dessas sociedades. Existe maturidade suficiente para isso. E aí, uma das fontes do direito é isso. Só que a gente está sempre estudando as mesmas fontes que vêm de um lugar que não vai trazer solução para a gente. Não vai resolver. E aí, para poder fechar, eu tenho estudado bastante o trabalho de Frantz Fanon, que foi um revolucionário, um psiquiatra argelino, que lutou, né, na Revolução Argelina, que foi em 1952, gente, foi ontem. E aí o Fanon, no Pele Negras, Máscaras Brancas, ele fala assim que cada geração deve, a partir de relativa obscuridade, descobrir a sua missão e cumpri-la ou traí-la. Qual que é a missão desse arranjo social, deste momento do tempo histórico que a gente tem aqui agora? Quando eu penso Curumim e quando eu penso todo o trabalho que eu tenho, que pode parecer muitas das vezes inócuo, eu penso que é o diálogo justamente com a categoria humanidade da qual eu faço parte e da qual eu contribuí para a continuidade, porque eu tenho um filho e existem outras crianças que vão receber de nós esse mundo e que eles têm que receber isso um pouco menos louco, um pouco menos doente. E aí eu acho que essa é a nossa missão. E aí, por fim, trazendo aqui o trabalho do Fanon, e por que eu tenho lido ele? Porque ele diz assim, depois que a gente expulsa a colonialidade de um país, o que acontece? O Fanon disse, a gente não tem só de rever as instituições, a gente precisa rever também as nossas relações. E aí ele diz também que, assim, dentro esse livro que chama Alienação e Liberdade, tem um conjunto de textos e aulas, né, que o Fanon ele era um teórico praticante. Ele não só dizia como as coisas tinham de ser, mas ele botava a mão na massa. E aí, numa dessas discussões com os alunos dele, ele vai falar sobre a fadiga e sobre o cansaço, que não, coincidentemente, a gente também vive por conta do avanço tecnológico. E aí ele diz assim, não devemos confundir fadiga e repouso, nem fadiga e ócio. Fadiga é recusa a continuar. Pode-se começar e até mesmo avançar na realização do ato, mas eis que surgem esse peso enorme nos braços, essa carga fora do comum nas pernas e esse vazio inusitado na cabeça. E, acima de tudo, essa angústia que aperta o peito. É preciso tentar viver, dizia Valery. Assim dizemos, é preciso tentar continuar. O meu trabalho, acho que como advogada popular, talvez seja fazer perguntas que não são perguntas acadêmicas, talvez não sejam necessariamente perguntas processuais, apesar de ter de preparar os casos devidamente, representar os meus clientes, enfim, entregar a qualidade técnica que um trabalho exige, demanda, e quase sempre no nome da forma do advocacy, que é a estratégia para resistir, né, ao outro lado e garantir os nossos interesses. Mas eu acho que é, sobretudo, assim, alguém está ouvindo os absurdos que a gente está fazendo, o que a gente está falando? E eu sei que é muito desconfortável, é difícil se pensar, dá uma fadiga, né?
Ao mesmo tempo, isso faz parte de tecer o tecido social. A partir desse grande trauma que nos leva a essa necessidade dessas bugigangas, dessas parafernália toda para nos vigiar. Do que a gente está com medo? Seria que a revolta das pessoas que sempre foram massacradas nesse país se volte contra nós? Imagina isso, que lindo que ia ser. E aí a gente vai desenvolvendo, né, vários mecanismos para controle de mentes e corpos e processos, né, e deixando cada vez mais difícil de entender. Porque no final, o que nós temos? O grito. Mas os homens da lei, né, têm todos os processos e cabe a nós também entender como é que a gente vai compatibilizar essas coisas. Desculpa ter estourado meu tempo, viu? Obrigada. Obrigado, Ohara, pela excelente fala. E, sem delongas, já vou passar a palavra aqui para Fernanda Baleira, que é defensora pública aqui do Estado de São Paulo e coordenadora do Núcleo Especializado de Cidadania e Direitos Humanos. Boa tarde a todas e todos. É um prazer estar aqui. Agradecer à professora Marta pelo convite. Dizer logo de início que eu não sou uma estudiosa do tema do reconhecimento facial, das novas tecnologias, não é desse lugar que eu falo, mas eu estou há 5 anos coordenando o Núcleo de Cidadania e Direitos Humanos da Defensoria Pública aqui de São Paulo, que, entre outros temas, trabalha com a questão da violência institucional e a incidência na segurança pública. Então, e não tem como hoje, né, em 2025, trabalhar com segurança pública e discutir violência de Estado sem discutir reconhecimento facial, novas tecnologias, câmeras corporais. Então, por uma exigência do tempo que a gente vive, eu acabo tendo que lidar com esse tema e pensar e exercer muita criatividade para superar a fadiga que é enfrentar esse tema hoje, principalmente o relacionado ao reconhecimento facial e essas tecnologias de vigilantismo em massa, né? Então, eu vou trazer uma reflexão crítica, são mais angústias, na verdade, do que conceitos ou teorias sobre o tema que esse assunto vem provocando no nosso dia a dia. Então, como disse o professor Madeira, né, a tecnologia hoje é vendida como a grande solução para os problemas da segurança pública, né? Então, mesmo a gente na defensoria, né, litigou muito para a implementação das câmeras corporais no estado de São Paulo, para ver isso, né, sendo colocado em prática como instrumento de controle do uso da força. Mas, por outro lado, a gente tem assistido à expansão do Smart Sampa, né, e do Muralha Paulista, que é o Smart Sampa no âmbito estadual, que também tem convênios com câmeras privadas e vem se expandindo da mesma forma, sem nenhuma regulamentação, sem nenhuma lei, nenhum decreto no estado inteiro. O que a gente tem visto até hoje, né, nesse período de implementação dessa tecnologia, é que a expansão sem nenhuma regulamentação tem reproduzido desigualdades históricas, consumido muitos recursos públicos, né, sem nenhuma auditoria e um controle social decente sobre isso. Então, para falar o básico, né, reconhecimento facial é uma tecnologia da inteligência artificial que identifica a pessoa a partir dos seus traços biométricos e vai funcionar comparando o rosto de uma pessoa com essa base de dados que o Estado já tem. Ele é apresentado como uma ferramenta para localizar foragidos, evitar crimes, organizar os fluxos em estádios e no transporte público. Na prática, ele está sendo implementado, né, em grande escala, a população não está exatamente consentindo para isso, as pessoas não têm nem ideia da expansão disso e como isso está sendo utilizado, sem marcos legais claros, né, como disse o professor Madeira, e sem uma auditoria independente. Então, a gente precisa se questionar quem de fato está sendo protegido e quem está protegendo os cidadãos contra os erros e os abusos e a expansão dessa tecnologia da forma que a gente tem visto hoje. E é um debate que está sendo a gente está com muita dificuldade de fazer, digo a gente aqui me colocando, né, no campo de quem trabalha com direitos humanos, fazendo essa discussão, e não é uma discussão de hoje, a gente tem ação civil pública desde 2019 discutindo reconhecimento facial no metrô, essa ação está em fase de perícia, a gente tem acompanhado com vários parceiros que estão aqui, inclusive as perícias que estão sendo feitas, e a gente vê, por exemplo, no metrô, né, na fase da perícia, já tem a informação de que qualquer pessoa que vai passar pela catraca vai ter seu dado captado, inclusive crianças e adolescentes. Isso vai acontecer.
Qual é o debate que a sociedade está fazendo sobre isso? As pessoas estão sendo informadas que isso está acontecendo? Há plena possibilidade de compartilhamento desse dado que o metrô vai captar. Isso vai acontecer. Qual que é... A gente tem ciência sobre isso? Qual é a normativa sobre isso? Quem vai acessar isso? Então, tem todos esses riscos. E o debate fica muito interditado, porque quando se tenta questionar alguma coisa, vem logo com a questão da captura, dos procurados, o debate da segurança pública, né, que sim precisa ser feito, mas que acaba interditando uma reflexão que tem que ser feita sobre esse assunto, porque vem o estuprador que foi preso graças ao Smart Sampa. Então, vem sempre esse discurso, né, dos benefícios da política sem que a gente consiga avançar nos riscos, né? Então, parece que é uma política no debate público em geral. Então, bom, os quatro riscos que a gente já vislumbra, que, sim, pedindo perdão por ser repetitiva, mas os riscos ao direito à privacidade e o vigilantismo em massa, né? O reconhecimento facial, como ele está sendo implementado e já funciona na cidade de São Paulo, ele permite a possibilidade de monitoramento de áreas o tempo todo, né? Então, por exemplo, para dar um exemplo muito prático, ali onde estava se organizando o chamado fluxo da Cracolândia até maio de 25, que era na Rua dos Protestantes, atrás do Teatro de Container, era um quarteirão da cidade que permanentemente estava sob uma vigilância do Smart Sampa, que uma câmera enorme captando as imagens, inclusive era a partir dessas imagens que a prefeitura contava se hoje tinha 100 pessoas no fluxo, se à noite tinha 800, se tinha 900. Todo mundo que estava lá, com operações da Polícia Militar, estava sendo fotografado e tendo sua imagem compartilhada e armazenada num sistema. Então, toda aquela área já estava sob monitoramento. E é óbvio que não é à toa que é o centro da cidade, não é à toa que são as cenas de uso, onde se concentram pessoas em situação de rua. Então, esse vigilantismo e a vigilância em massa, ela vai prejudicar as pessoas de sempre, né? Que são criminalizadas pela pobreza e por não vai ter isso permanentemente na Faria Lima para ver como é que tá ali o pessoal andando, indo trabalhar. Então, quem vai ter de fato o seu rosto capturado e vai estar sujeito a simplesmente essa devassa na vida e uma suspeição permanente, no caso da Cracolândia, era uma suspeição permanente. As pessoas, a imagem da pessoa era capturada e era informado no processo de execução, às vezes quando ela estava cumprindo uma pena em regime aberto, em livramento condicional, a polícia pedia que o benefício dela fosse revogado simplesmente por ela estar frequentando aquela área. Isso era uma informação direta da polícia no processo de execução da pessoa. Então, era uma área e uma criminalização pelo simples fato dela circular em determinado lugar que a tecnologia já permite que seja feita. Então, privacidade e vigilância em massa. O outro risco que a gente já conhece, vem sendo amplamente debatido, né? Os erros de identificação. São poucos, são ínfimos, né? No próprio relatório do Smart Sampa vai defender que são pouquíssimos os autos positivos, né? Mais de 90%. Mas existem muitos casos concretos e a gente não pode simplesmente descartar esse número. Quem são essas 82 pessoas que foram conduzidas e passaram 6, 7, 8 horas no DP e foram depois liberadas? Qual que é a responsabilidade do Estado sobre isso? Isso sequer é registrado nos boletins de ocorrência. Não tem um registro que teve essa condução e essa liberação por um erro. Não tem uma... Eu quero muito fazer essa ação de indenização contra o Estado. Se alguém tiver um caso, pode encaminhar para a Defensoria. Porque é uma discussão que a gente precisa fazer. Qual que é a responsabilidade do Estado quando ele captura uma pessoa na rua, leva essa pessoa para a delegacia sem que ela tenha... não, desculpa, na verdade foi um engano. É prisão por averiguação, exatamente. O número é ínfimo, mas tudo... Mas daí tem a discussão, ainda que não houvesse erro, mas, gente, há erros. Há erros e eles acontecem. E isso está passando à margem, né, do sistema. Bom, tem o viés racial e social, né, que, enfim, o SESEC e o Panóptico vem documentando há muito tempo, né? Isso, a maior parte das pessoas que são presas por esse sistema são negras e esses algoritmos não são neutros e vão reproduzir essas desigualdades históricas e o racismo estrutural. E voltando, eu até anotei aqui a caneta, mas eu quero mencionar para vocês, das 82 pessoas conduzidas e liberadas, eu tive contato com um caso de uma pessoa em situação de rua que ela foi presa e liberada por engano 5 vezes.
5 vezes a polícia abordava, você tá com mandado de prisão. Aí levava, apontou, ficou lá, não, na verdade está prescrito. O crime prescrito, o mandado já foi revogado, até liberou de novo. Um outro dia, ela de novo... E por quê? Porque tem uma câmera na frente de um equipamento da prefeitura de acolhimento para as pessoas em situação de rua. É um lugar que essa pessoa frequenta e toda vez que ela vai lá tomar seu banho, comer, essa mesma pessoa é abordada e conduzida e levada para a delegacia e posteriormente liberada. Quer dizer, um erro que se perpetua. Viu-se que não tinha que ser preso e isso continua se repetindo no tempo. Bom, tem um risco também muito evidente que a gente não discute ainda no Brasil, que é o risco para as liberdades civis, né? Então, é o problema do uso dessa tecnologia, por exemplo, para monitorar protestos, manifestações pacíficas, o direito de reunião. A ONU já se debruçou sobre isso, tem uma resolução sobre o uso de tecnologia de reconhecimento facial em protestos pacíficos, dando diversas recomendações sobre como é que tem que ser o uso dessa tecnologia. A gente não está vivendo agora no Brasil um momento de grandes protestos, manifestações públicas, mas vamos voltar lá para 2013 e pensar como é que poderia ter sido a criminalização dos movimentos, das pessoas que estavam organizando os protestos pacíficos, se já tivesse com todas essas câmeras implementadas. Identificar lideranças, perseguir líderes de movimentos sociais, tudo isso a tecnologia pode permitir. Qual que é a discussão que a gente faz sobre isso? Você está num protesto, autoriza o Estado a captar a sua face e armazenar o seu dado? Você sabe que isso está acontecendo? Isso também é um uso que pode ser feito dessa tecnologia. Bom, entrando aqui, né, em São Paulo especificamente, o Smart Sampa, o outro risco é o gasto de dinheiro público, né, com uma promessa de mais segurança sem resultados concretos. O estudo recente do SESEC, que está no site do Panóptico, mostra que não houve um impacto tão drástico na redução das estatísticas de crimes e nem um aumento significativo da prisão com a implementação do Smart Sampa, né? Então, mais segurança para quem, né? Há um gasto gigantesco de dinheiro público sem resultados concretos. Fora os casos, né, gravíssimos que vêm à tona desse sistema, mesmo quando ele acerta. Então, a Defensoria, por exemplo, teve contato com o caso de uma mulher, vou chamá-la aqui de Maria, ela estava levando o filho dela de 2 anos, que tinha epilepsia, para fazer um tratamento numa UBS, e foi detida na UBS com a prisão. Ela entrou em trabalho de parto prematuro. Ela, de fato, tinha um mandado de prisão expedido contra ela, um mandado de outro estado, por ela ter se ausentado da comarca sem comunicar ao juízo, um crime de tráfico, que ela poderia simplesmente responder em liberdade. Ela entrou em trabalho de parto prematuro, teve seu filho, foi presa, a Defensoria teve que atuar pela liberdade dela no processo para depois ela ser solta, quando ela estava simplesmente buscando a efetivação do direito à saúde do filho dela. Então, e os dados do Smart Sampa mostram que 20% das detenções que foram realizadas, então 182 pessoas, foram presas em espaços de saúde. No CAPS, na UBS. Tem que ter alguma discussão sobre isso, poder evitar o direito à saúde, o direito à vida não tem que estar acima de você simplesmente prender uma pessoa sem qualquer análise sobre a temporalidade dessa prisão, proporcionalidade dessa prisão. Isso não é feito, né? Quando você está simplesmente capturando essas pessoas foragidas nesses espaços. Então, é uma discussão que precisa fazer em qualquer espaço público. É legítimo a colocação dessas câmeras e a realizações dessas detenções. Então, isso causa um dano irreparável às pessoas que a gente precisa pautar, né? Eu sei que não é um debate muito popular, mas é necessário de fazer. Acho que é uma ponderação de direitos fundamentais que a gente precisa fazer. Quanto isso pode afastar as pessoas de buscarem serviços de saúde, né? Ou pessoas egressas do sistema prisional, que nem estão mais pedidas, como elas dizem, mas vão evitar buscar fazer um tratamento e se incluir no sistema de saúde com medo de que conste ali um mandado de prisão contra ela. Quanto isso pode afastar quem já é marginalizado ainda mais dos serviços públicos essenciais. É um debate que precisa ser colocado também. E esse debate, gente, ele não é exclusivo, né, do Brasil. É importante dizer que na Argentina, um sistema de reconhecimento facial idêntico ao Smart Sampa, né, voltado a identificar pessoas com um mandado de prisão, mas sim com uma taxa de erros muito mais altos, foi julgado inconstitucional
pela Suprema Corte Argentina. Uma das questões levantadas lá foi o uso abusivo dessa tecnologia. Então, porque constatou-se lá que havia tido quase 10 milhões de consultas biométricas realizadas e que era um número muito superior aos 40 mil foragidos que tinham sido efetivamente presos. Então, isso é um dado que a gente não tem aqui. Esse é um dado que a prefeitura não divulga no relatório do Smart Sampa. Quantos dados foram de fato capturados em relação a quantas pessoas foram presas, quantas pessoas desaparecidas foram encontradas? A gente não tem esse dado para dizer sobre essa eficácia do sistema. Será que ele é mesmo tão eficaz? Se a prefeitura está coletando 10 milhões de dados biométricos e prendendo 1.000, é um sistema eficaz? Para os fins que ele se destina? E é importante dizer a dificuldade que é ter esses dados, gente. Pela Defensoria Pública, a gente já oficiou a Secretaria de Segurança Urbana, a Prefeitura, pedindo informações às empresas privadas recentemente para entender como é que se dá esse contrato com a Prefeitura, como é que ela cede essa imagem, para quem ela cede. A gente não tem resposta nenhuma. Eles falam que eles se reportam para o Ministério Público. Espero que sim. Não tenho conhecimento de que isso esteja acontecendo, mas desejamos que eles se reportem para alguém e que alguém esteja olhando para esse sistema. Então, esse precedente da Argentina precisa ser olhado e debatido por nós, né? Porque houve essa... E até hoje o sistema lá está suspenso, sendo discutido como é que pode ser a implementação de uma tecnologia de um jeito que salvaguarde também direitos fundamentais. A Corte Europeia de Direitos Humanos também já se debruçou sobre isso, num caso da Rússia, que uma pessoa tinha sido presa num contexto de protesto, né? E aí ela entrou com uma ação e a Rússia foi condenada por violar os direitos à privacidade e liberdade de expressão. Nos Estados Unidos, diversos estados já baniram o uso da tecnologia do reconhecimento facial. Então, embora a gente às vezes enxergue como um ponto de não retorno, não tem o que fazer, é isso mesmo, e acho que nesse momento atual o que nos cabe é atuar pelo menos para ver uma regulação, porque nem isso a gente tem. Acho que não dá para perder de vista do horizonte uma discussão mesmo sobre o uso dessa tecnologia nos espaços públicos. A gente precisa fazer esse debate. É um debate essencial para fazer, porque ele tem riscos muito concretos, né? Então, a gente vê que a tecnologia do reconhecimento facial ela é vendida como uma solução tecnológica, assim, que não tem o que ser questionado, mas a prática vem mostrando que isso não é verdade. Ela amplia as desigualdades sociais e raciais, na medida em que áreas inteiras da cidade, como aqui acontecia na cena de uso da Cracolândia, sofriam esse vigilantismo em massa, né? Então, as pessoas são criminalizadas por simplesmente circularem em determinado espaço. Ela cria, né, uma estrutura de vigilantismo em massa que pode ser usada para qualquer fins, inclusive fins de perseguição política, e isso, como eu disse, né, de monitorar as manifestações pacíficas. E ela está sendo implementada sem nenhum debate democrático. A gente está aqui tendo esse privilégio nesse congresso, mas assim, quantos espaços existem hoje para a gente fazer um debate democrático, transparente e claro sobre a necessidade dessa regulamentação? A gente está numa carência desses espaços, né? Então, ela está sendo implementada sem o necessário debate sobre isso. Então, o reconhecimento facial, a gente sabe que ele não é neutro e ele também não é inevitável. E do jeito que ele vem sendo implementado, ele vem violando muitos direitos fundamentais. Então, o que a gente faz, né, em relação a isso? Eu acho que urgente as instituições e a sociedade civil precisa exigir as avaliações de impacto da proteção de dados. Precisa cobrar os dados, a transparência desse sistema. Eu sei, muitas organizações fazem pedido via lá, e a Defensoria a gente tem feito, e eu acho também muito interessante o uso seletivo que a Prefeitura faz em relação ao Smart Sampa e os dados que ela fornece. Então, para dar, não sei, eu fiquei curiosa se eles dão na vara civil, se você oficia o Smart Sampa, eles respondem? Ainda não teve a resposta. Porque de julho, sim. Porque a gente teve uma experiência que, em relação à Cracolândia, quando teve o sumiço das pessoas do fluxo, logo que aconteceu, a gente, em conjunto com o Ministério Público, oficiou a Prefeitura e falou, tá bom, a gente quer entender como é que as pessoas sumiram. Teve alguma operação? O que aconteceu naquela noite do dia 10 de maio, para um dia ter 100 pessoas e no outro não ter nenhum? Daí a gente oficiou a primeira vez, não responderam. A gente reiterou o ofício, responderam com umas imagens, assim...
quadro a quadro, mas não com a gravação, com o vídeo. Daí enrolaram, a gente não ficou com medo, porque sabe que armazena por 30 dias, decidiu entrar com uma cautelar de produção antecipada de provas para que eles disponibilizassem em juízo, sendo que a gente já estava oficiando há mais de 20 dias. Quando a juíza falou sim, vou determinar que a prefeitura apresente o vídeo, eles falaram, agora a gente já pagou, porque passou 30 dias. E aí teve... E eles dão... E aí a gente vê toda hora, quando prende um foragido, até na televisão, inclusive, as imagens da câmera Smart Sampa que capturaram o rapaz que estava indo no bar, e aí foi visto na rua, e aí foi preso. Então, o uso também... Quando o poder público detém isso, né, e não tem nenhuma outra instituição que tenha acesso a essas imagens, que pode... ver em tempo real, que, por exemplo, com as câmeras corporais, a gente tem um sistema da Polícia Militar, a gente tem um sistema extrajudicial de solicitar essas imagens. Ele tem problemas, tem falhas, mas ele existe. Então, assim, aconteceu um caso de letalidade policial, por exemplo. A gente entra no sistema, pede, as câmeras são disponibilizadas. Isso não existe em relação à Smart Sampa. A gente depende de pedir para a prefeitura e a prefeitura fazer essa análise, como fez nesse caso, enrolar ao máximo e não ceder as imagens. Então, isso também é uma questão. E quando as imagens do Smart Sampa poderão, em tese, proteger os direitos de uma pessoa, que estou curiosa para saber se isso já aconteceu, assim, inocentar uma pessoa de um crime, e esse uso das imagens, isso está acontecendo na prática? Então, acho que é urgente a gente ter auditorias, né, independentes, o que só vai vir, óbvio, com a regulação, né? E uma supervisão cidadã disso, e a gente sempre fazer o debate dos direitos fundamentais, que a tecnologia não pode estar acima dos direitos fundamentais, né? Isso é nosso dever, como defensor público, como juiz, como promotor, como sociedade civil, sempre trazer essa lembrança, né? Por mais benefícios que a tecnologia possa trazer para a segurança pública, ela não é imune de falhas e ela não é imune da violação de direitos. Então, a gente não pode ser conivente com uma tecnologia que viola direitos humanos cotidianamente e viola os direitos humanos da população mais pobre, preta, vulnerável, que também... porque o sistema criminal serve a isso, não vai ser diferente com a tecnologia. Ela não tem sido diferente na prática, não tem protegido mais essas pessoas. Então, como eu disse, trazer mais angústias do que respostas, contar um pouco isso que a gente tem. E sim, convidar mais pessoas a se somarem com essa discussão. Tá? É um debate muito difícil de fazer, e além do Smart Sampa, a gente tem visto essa expansão do Muralha Paulista para todo o estado de São Paulo, sem também com os mesmos problemas, né? As prefeituras simplesmente podem conveniar, câmeras privadas podem se conveniar e fornecer dados, e a gente não sabe para quem acessa, como, qual o prazo, quem audita esse sistema. Então, é um debate urgente e necessário que precisa ser pautado. É isso, muito obrigada. Bom, temos ainda algum tempinho, então eu vou abrir para uma rodada de perguntas. A gente faz uma rodada, um bloco só, tá? Daí a gente já passa para os palestrantes responderem as perguntas e já fazerem as considerações finais, em mais ou menos 5 minutinhos, tá bom? Quem quiser fazer pergunta, só levanta a mão e vem aqui na frente. Eu fiquei na dúvida, porque eu fiquei pensando nos usos da tecnologia que a senhora mencionou, e eu queria saber que, com relação, então, à produção dessas imagens como prova, a senhora pegou algum caso que a senhora chegou a solicitar e foi negado? Doutor Madeira, o senhor já chegou também em algum caso parecido? Não sei se já teve a oportunidade do senhor também oficiar para fazer essa produção de prova? Ou conseguiu, não conseguiu? Porque eu acho que é muito importante esse debate, questão também. E o papel do advogado também, ele tem que ser preservado, né? Os direitos. Então, eu acho um absurdo essa protelação da prefeitura, a gente ficou ali horrorizado, né? Do tipo, 20 dias, passou o prazo. Isso é horrível, né? Mas e quantas vezes vocês encaram essa negativa? Alguém mais? Queria dizer também que à tarde eu vou falar sobre o Muralha Paulista, então foram ótimos ganchos e perguntas que ficam no ar realmente. E uma das coisas que a gente vê quando a gente observa esses programas é esse alargamento do conceito de segurança pública. Então, o decreto, no caso do Estado, fala, inclusive, que espaços, qualquer câmera em qualquer órgão público e os colaboradores privados
em espaços como educação, saúde, comércio, são de interesse da segurança pública, né? Então, tem um alargamento do conceito de segurança pública. E a outra coisa, apesar de a gente estar colocando a ênfase no reconhecimento facial, é que esses sensores, eles são também audiovisuais. Eles também estão capturando áudio, né? Então, não sei se vocês já tiveram também alguma experiência com isso, que é um degrau a mais, né? A gente vê, às vezes, nessas imagens de TV, que tem uma legenda, né? Da conversa. Então, isso chama atenção, mas a gente também acaba colocando a ênfase no vídeo. E eu não sei se vocês também estão deparando com casos de áudio. Bom, eu também vou fazer uma pergunta, então, rápida. Até relacionando a professora Clarissa, está aqui ainda na plateia, quando ela falou na palestra inicial, que essas provas, principalmente de vídeo, ela estava falando, mas que vale para reconhecimento facial também, são utilizadas, poucas são periciadas, se eu não me engano 15%, 74% também, se eu não me engano os dados, mas a ordem de grandeza é essa, são utilizadas de forma indireta, né? Ou seja, o juiz ou a pessoa que vai tomar a decisão está utilizando o que alguém interpretou daquilo para justificar a sua própria decisão, né? Então, assim, a minha pergunta é, como usar essas tecnologias para evitar que se reproduzam desigualdades, né? Que, na verdade, você vai estar, em alguns casos, apenas justificando, por exemplo, um reconhecimento que foi feito por uma testemunha por meio de vídeo. Ou seja, você vai estar fortalecendo uma prova que, na verdade, foi produzida de alguma outra forma, usando a tecnologia para justificar e para, melhorar a qualidade da sua prova. Então, acho que essa é a pergunta que eu queria fazer para vocês também. E já reforçando para fazer as considerações, para vocês, por favor, fazerem as considerações finais já nas respostas das perguntas, tá bom? Vou fazer na mesma ordem que a gente fez as apresentações, até para vocês poderem dialogar entre vocês. Então, professor Madeira. Só complementando, não sei se ficou claro, é para inocentar também. Foi nesse sentido. Muito bem. Acho que a gente teve 3 falas aqui que se complementaram bem. E acho que então, a minha fala foi no sentido de que, em geral, dados têm um potencial tóxico. O Hara mostrando o problema do viés racial e a Fernanda mostrando o problema de um recorte aí social de vulnerabilidades múltiplas que não podem ser ignoradas. Eu me preocupo muito com todas essas questões. Acho que o maior problema é a gente não ter ainda a dimensão do que pode vir a ser isso. Essas questões que a Fernanda trouxe de inviabilizar o acesso aos serviços públicos são realmente questões tormentosas. A gente viu em alguns países que tem esse monitoramento que quando se vão fazer protestos, a primeira coisa que eles fazem é derrubar os postes de câmeras justamente para ter uma maior segurança quanto a isso. Acho que uma sociedade hipervigiada não é o melhor dos mundos, muito pelo contrário. E acho que há um custo de viver em sociedade. A gente quer ter um controle total, e esse controle total é ilusório. A gente precisa entender que há um custo. A gente não pretender esse controle total, o alargamento da segurança pública para deixar o gancho para tarde. A gente não tem fronteiras claras entre o que é segurança, o que é inteligência e o que é processo penal. A gente não tem isso claro no nosso ordenamento. E daí volto à questão da importância dessas delimitações e do conceito de separação informacional, que ainda é um conceito muito pouco estudado entre nós. A gente tem essa obra do Orlandino, mas a gente precisa ter mais estudos. Tem um parecer do Ingo também, mas acho que a gente precisa aprofundar isso. E respondendo à pergunta, como eu falei, 30 de julho de 2025 ainda não deu tempo de responder. Espero que respondam, embora tenha sido reformada a minha decisão, mas o fato é que agora a decisão do tribunal é a minha decisão, então espero que cumpram. É isso. Tá, aí agora eu vou tomar a licença de ser
mais técnica, né, tentando responder um pouco as 3 perguntas. A gente já entendeu que racionalmente ou constitucionalmente não se sustenta. Eu acho que a pergunta acho que é um pouco assim, tá bom, mas aí como é que a gente lida com a prática nessa situação? E aí, eu tenho explorado a teoria da argumentação jurídica, especialmente trazendo aqui o princípio consequencialista e o artigo 20 da Lindbe. Porque eu vou até trazer aqui, né? Nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos, sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão. E o parágrafo único, que a motivação demonstrará a necessidade e adequação da medida imposta ou da invalidação do ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, inclusive em face das possíveis alternativas. Então, como foi trazido aqui, e eu até fiz também a pergunta à nossa colega defensora, se não tem base legal, se está sendo utilizado como prova, a condenação ou a prisão é legal? É estrutura básica, né? E aí eu entendo que a gente vai ter que ser muito dedicado na técnica jurídica. E eu acho que estudar a teoria da argumentação jurídica é um caminho possível para fazer esse tipo de enfrentamento. E até hoje, nunca vi sendo utilizada as tecnologias ou para poder inocentar ninguém. Acho muito difícil. E, no geral, também eu queria fazer o recorte aqui, que essa defensoria se interessa por isso. Mas a gente tem várias no Brasil inteiro que não necessariamente se interessam. E aí não é só o interesse. É a qualidade técnica do nosso trabalho e a compreensão da consequência sociológica do nosso trabalho, e não só isso, e como que a gente vai orientar a técnica para poder fazer os enfrentamentos que a gente precisa. Só que, sobre tudo isso, sobre todo esse arranjo, vai vigorar a boa vontade de quem está trabalhando na situação, a capacidade técnica dele de articular os argumentos, né, e de compreender de que lado ele tá, porque é isso, o trabalho do defensor também é extenuante. É um volume enorme de processo. Se nem o juiz está lendo a prova, está se dedicando sobre isso, muito menos o tempo do defensor para construir uma estratégia processual eficaz. E aí, neste nível de volume. Então, às vezes a gente vai ter casos paradigmáticos que a gente vai se debruçar sobre eles e construir o melhor que a gente pode, mas o tamanho do desafio ele é muito grande. E aí, para encerrar, o conhecimento sobre Lei Geral de Proteção de Dados, sobre direito administrativo, sobre direito penal. Geralmente a gente estuda as coisas separadas, esse é um problema também. E depois você ter o grande volume de advogados, que a gente, né, o Brasil é um dos países que tem mais advogados no mundo. E aí também é um dos que tem as maiores populações carcerárias. Então, acompanha aí, né, a quantidade de advogados, a quantidade de pessoas presas. Mas a qualidade do ensino jurídico e o acesso a esse tipo de discussão, ele ainda é muito limitado. Quantos advogados vocês conhecem que conseguem manejar a Lei Geral de Proteção de Dados? E olha que já ela nem é tão novidade assim. E ela já tem, né, vários reflexos. Questões de aposentadoria, questões de crianças e adolescentes. Infinito. Então, eu acho que existe um trabalho estratégico de ser feito, que ele é de formiguinha, mas acho que é o que me mantém caminhando, de que, ao mesmo tempo que a gente tem que provocar a erosão desses sistemas, dessas bases do próprio sistema de justiça, a gente tem que melhorar cada vez mais a compreensão técnica do nosso trabalho, sem deixar de se motivar emocionalmente mesmo nos nossos compromissos éticos com a nossa profissão e com a sociedade que a gente vive. Eu acho que é um trabalho de múltiplas frentes, assim. E é um trabalho que realmente dá muito trabalho. Vou comentar. Primeiro, a Fernanda, né, que trouxe a questão do muralha e do alargamento da segurança pública. Tem coisas que estão acontecendo na prática, mas como eu disse, a gente tem muita dificuldade de conseguir a informação de como, mas, por exemplo, recentemente, a gente teve conhecimento na Defensoria de que os mandados de busca e apreensão de adolescente, eles também estão no sistema que permite que o Smart Sampa e o Muralha identifique a pessoa. Então, adolescentes também estão sendo detidos por essa tecnologia. E aí, pensando no alargamento, meu cargo, para o qual eu tô correndo, assim, rezando para voltar, porque eu não aguento mais direitos humanos nesse momento atual do Brasil, é infância e juventude infracional.
Mas, gente, é melhor do que câmera e as armas Smart Sampa. E aí lá eu fico pensando, daí eu estava pensando assim, o alargamento do conceito de segurança pública, câmeras em escola, nos adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa, para os quais a gente se dedica arduamente na execução dessas medidas para que, né, eles voltem a estudar, frequentem os serviços de saúde. Assim, é o nosso trabalho como defensor de execução. Imagina a câmera na escola. A gente nunca mais vai conseguir que um adolescente em cumprimento de medida frequente uma escola. Não, isso. Então, assim, olha, isso está acontecendo. A gente está afastando as pessoas mais vulneráveis do sistema, dos serviços básicos que elas precisam ter. Na defensoria vai ter isso já. Daí a gente vai atender uma pessoa que está com mandado de prisão expedido, ela não vai poder ir na defensoria, porque tem essa questão das... o estrago que isso pode fazer, gente, sem o necessário debate sobre isso. É muito urgente a gente pensar sobre isso. Em relação à prefeitura, falando de representar, não, né? Assim, as minhas experiências ou eles enrolam ao máximo para falar que não tem mais, ou também eles falam que não podem fornecer por conta da LGPD, sendo que a LGPD fala que não se aplica para a segurança pública. Mas eles se dão ao trabalho de responder assim, daí a gente contra-argumenta, e daí eles falam, acabou, pagamos a imagem, putz, agora já não tem mais como fornecer para a defensoria. Então, não tive ainda nenhuma experiência em que conseguimos acessar as imagens do Smart Sampa para beneficiar alguém que a gente atenda. Vocês consideraram promover uma ação civil pública? Vocês consideraram promover uma ação civil pública para que eles sejam impedidos de usar essa resposta da LGPD como resposta padrão para daí limitar o tempo? Já consideraram essa hipótese? A gente não considerou, a gente tem ação civil pública do Smart Sampa, né? Está em andamento, estamos perdendo também, e aí tem a questão do tempo das ações civis públicas, né? Mas eu acho uma discussão que a gente não levou para o judiciário, que eu acho que pode ser interessante de levar. Esse ponto específico, acho que pode ser muito interessante de levar. Assim, em alguma outra ação, que não acho bem importante. Mas é isso, né? O problema todo da implementação dessa tecnologia e da gente... Como a gente não tem lei, a gente tem que se socorrer do judiciário, é o tempo do judiciário, né? Eu tenho lá no Núcleo de Cidadania e Direitos Humanos, por exemplo, uma das ações civis públicas que a gente cuida é uma ação civil pública que a gente chama de ACP das manifestações. A ACP das manifestações, ela foi proposta pelo Núcleo de Direitos Humanos da Defensoria em 2015, no auge do contexto das manifestações, para discutir como é que tem que ser o uso da força da polícia em contexto de manifestação, porque a gente veio de um período de muita repressão. A gente tem um caso na Comissão Interamericana da Débora Fabre, que perdeu a visão no contexto de manifestação. Então, a gente estava querendo discutir como é que tem que ser o uso de força em contexto de manifestação. Veja, essa ação tem mais de 10 anos, ela não fala sobre o uso de tecnologia em manifestação, ela está hoje no STJ. Então, quando finalmente a gente teve sentença favorável em primeira instância, o TJ reformou, estamos no RESP. Mas quando isso finalmente for julgado... o protocolo, as coisas que a gente levou lá para discussão já vão estar completamente desatualizados e obsoletos. Então, o que nos resta, né? Hoje a gente ainda se socorre do judiciário, porque como é o que a gente faz, como instituição que garante o acesso à justiça, mas a rapidez com que isso tem sendo implementado é incompatível com o tempo que o judiciário tem para responder e salvaguardar esses direitos. Então, isso também é uma grande angústia que a gente tem se deparado. A ACP do metrô já está aí andando há 6 anos nessa fase dessas perícias. O que ela vai concluir depois a respeito dessa implementação dessa tecnologia? Então também tem a quem a gente vai se socorrer, né, nesse contexto, assim, com a rapidez com que isso vem se disseminando. Então, acho que agradecer mais uma vez estar aqui, um prazer fazer esse debate.